Olá pessoal, eu vou mandar esse videozinho para vocês para dar um reforço aí nos estudos de movimentos de membros inferiores e aproveitar para recapitular algumas coisas que a gente viu em ações articulares, né, dos membros inferiores. Vai uma revisãozinha aí, beleza? Então olha só galera, aqui eu trouxe para vocês uma imagem do ciclo da marcha, né, composto por duas fases. Isso não é o intuito aqui abordar, né, fase de apoio, fase de balança, e diversas subdivisões em cada uma dessas duas fases. Notem comigo o seguinte, nessa ação de marcha, nós temos ações musculares, né, que vão produzir movimentos nas articulações do quadril, e aí a gente estudou ali na articulação do quadril mais de um ponto, né? A gente viu a articulação do osso do quadril com o sacro, por exemplo, e também do osso do quadril com o fêmur, ou mesmo entre as duas pubs, né? As duas regiões púbicas que tínhamos a sínfise púbica. Principalmente vamos abordar agora a questão da articulação femoroacetabular, que é a articulação a ser discutida aqui, bem como joelho, que também vai produzir movimento aqui, e a articulação do tornozelo, tá? A gente vai dar mais uma faladinha nisso e aproveitar para falar de movimento. Então, a primeira articulação, a articulação do quadril, ela tem essa característica aqui, em que estudamos, né, aqui seus ligamentos, né? Vimos que toda articulação que era sinovial, ela possui uma cápsula articular, certo? Isso na questão conceitual. No caso, a articulação femoroacetabular, ela demonstra aqui, né, a sua cápsula articular bonitinha, ali, intacta, inclusive. Nessa cápsula articular existem ligamentos, tá, que vão reforçar a cápsula nessa articulação, que são esses três ligamentos aqui, tá? O bulbo femoral, que está aqui embaixo. A gente tem nessa vista ainda anterior o ligamento ilho-femoral, e na vista posterior aqui nós temos o nosso ligamento isquio-femoral, certo? Que corresponde a essa parte da cápsula, parte de fora da cápsula. Então esses são os principais ligamentos aí. Na articulação femoroacetabular. Outros ligamentos que a gente estudou, por exemplo, aqui sacrotuberal, sacroespinhal, que está aqui, né? Ligamentos sacroilíacos posteriores e sacroilíacos anteriores que apareceriam nessa região aqui, né? Isso não vem ao caso agora, certo? Vamos estudar a articulação femoroacetabular, que aqui, deixa eu voltar. Ela apresenta então aí destacado agora os seus ligamentos, né? Vocês notem que eles reforçam a cápsula aí, os três ligamentos falados agora, certo? Notem que, claro, o ligamento ilho-femoral ele recebe esse nome, pois ele é proveniente da região ilíaca, né? O ligamento pulbo-femoral ele é proveniente da região púbica, e o ligamento isquio-femoral é da região isquiática. Por que eu sei que é isquiática essa região aqui, galera? Ó. Aqui eu sei que é o corpo do isquio, eu sei que tem aqui, daqui a pouco viria a aparecer a espinha isquiática aqui em cima, né? Isso aqui é o túber isquiático. Todas as estruturas então pertencem ao isquio e esse ligamento, consequentemente, saindo aí da região isquiática, certo? Todos eles se prendem no fêmur e aí tem a conjugação do nome, né? Então, a gente está vendo esses elementos dessa articulação femoroacetabular, né? O que a gente está vendo são elementos articulares agora, tá? E aqui a gente nota mais alguns elementos que foi discutido na outra aula, né? Como, por exemplo, a cartilagem articular, cobrindo toda
a parte da cabeça do fêmur, por isso que está com essa cor diferenciada. A cartilagem também vai existir aqui na face semilunar do acetábulo, que a gente já estudou, certo? E a gente viu que essa cartilagem articular diminui o atrito, né, e permite melhor deslizamento entre as estruturas ósseas que estão articulando entre si. Aqui é uma imagem sem a cápsula, sem também aquela cartilagem que a gente viu aqui, ó, que fica bem na borda, no limbo do acetábulo, lembra? Que a gente chamou de lábio acetabular. Existe uma cartilagem aí que ela também, claro, um elemento inconstante das articulações sinoviais, certo? Aqui a gente também pode ver outro elemento inconstante das articulações sinoviais, no caso existe aqui nessa, que é esse ligamento aqui, ó. Isso aqui é o ligamento redondo da cabeça do fêmur. Ele foi rompido aqui na imagem, como vocês podem notar, né? Em virtude da visualização completa aí dessa parte interna. E por último, a gente tem nessa parte onde existiria a incisura do acetábulo aqui, nós temos esse ligamento destacado em verde, que é o ligamento transverso do acetábulo. Também é um outro elemento presente aí nessa articulação, no caso, um ligamento. Certo, galera? Olha só, antes de ir para a próxima imagem, notem a superfície articular, que é aí do acetábulo, e nota a superfície que existe para a articulação femoroacetabular, no caso, em relação ao fêmur também. Vocês veem que é bem esférico as duas superfícies, né? E, claro, quando a gente foi classificar uma articulação sinovial de acordo com o movimento que ela produz, a gente viu que isso era uma articulação esferoide, né? E isso permitia bastante movimento, bastante liberdade de movimento. A gente viu que esse tipo de articulação era uma articulação triaxial, atuava nos 3 eixos, ou também pode-se dizer que ela atua nos 3 planos que a gente já estudou, o plano sagital, o transverso e o plano coronal ou frontal, né? Então, essas articulações atuam nesses 3 planos. Se atuam nos 3 planos, que movimentos são permitidos aí que ocorram nessa articulação fêmuro-acetabular? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Desculpa aí as coisas do Instagram, galera. Eu até botei aqui, não perturbe, mas não está funcionando. Enfim, vamos lá. Olha só, nessa articulação femoroacetabular, nós temos 3 graus de liberdade de movimento que a gente estudou. E nesse caso, se tem 3 graus de liberdade, né, atua em 3 eixos, em 3 planos, nós temos aí 3 conjuntos de movimento. O primeiro, que a gente destaca aqui para vocês, é a flexão da coxa. Tá? Pode ser chamado de flexão da coxa ou flexão do quadril, né? É um movimento em que o pé avança para frente. Ó. Pé não, a coxa, né? A coxa avança para frente. Então, isso é a flexão da coxa. Eu não estou falando do pé, tá, galera? Estou falando disso daqui, ó. A coxa avançou para frente. Por isso que é chamado de flexão da coxa. Tá? Do mesmo modo que vai para frente, em flexão, tem o retorno, certo? Da coxa para a posição anatômica, e aí a gente chama de extensão, quando a coxa vai de frente para trás. E claro que nós temos uma ação excedente aqui, quando passa a posição anatômica e a coxa se transfere mais posterior ainda, e aí a gente chama isso de hiperextensão, um aumento da extensão. Certo, galera? Então, nós temos esse movimento que ocorre no eixo transversal e também no plano sagital. Isso é um eixo. Agora vamos dar uma olhada aqui embaixo na adução e na abdução. Esses movimentos, a partir da posição anatômica, né, ocorrem então, no caso da abdução, para região em direção, né, a direção da coxa vai para a região lateral, e na adução vem para medial, ou seja, na abdução a coxa se afasta do plano sagital ou da linha
da linha sagital mediana ou do plano sagital mediano. E na adução nós temos uma aproximação da coxa em relação à linha sagital mediana ou plano sagital mediano, que seria assim, né? Assim. Certo? Então esse seria o plano sagital mediano, e aí nós temos um afastamento ou uma aproximação. No caso, a abdução, a abdução, certo? A coxa abre, se afasta do plano sagital mediano. Aí um macetezinho para não esquecer. Beleza, turma? Esse movimento ele já ocorre no plano coronal, tá? E no eixo sagital. No eixo sagital. Lembrando que todos os movimentos de abdução e adução ocorrem nesse eixo, tá? Então, quando eu falo que ocorre nesse eixo, vocês lembrem daquela aula conceitual lá, galera. Revisem. Qualquer coisa me manda e-mail se tiver dúvida. E aqui ao lado nós temos as rotações. Essas rotações, tá? Elas ocorrem, então, eu estou falando de rotação da coxa, tá? Não estou falando do pé nem do joelho. Ó, elas ocorrem neste eixo aqui. Nesse eixo. Esse é o eixo longitudinal, tá? E aqui a gente vê um exemplo de rotação externa da coxa, o qual, a partir da posição anatômica, transfere a face anterior da coxa para a região lateral. Então, a parte da frente da coxa fica virada para fora. E tem o oposto, claro, que a partir da posição anatômica, temos aí a rotação medial, em que a coxa volta sua face anterior aí para a parte interna, para a parte medial. Então, temos aqui ao lado a rotação medial. Vimos, então, aí as três possibilidades de movimentos da articulação fêmuro-acetabular. Provavelmente, com o Erasmo, vocês já devem estar no conteúdo de músculos, e daqui a pouco esses nomes vão aparecer de novo, quando vocês estudarem, por exemplo, músculo psoas maior, músculo ilíaco, músculo reto femoral. Fazem esses músculos, por exemplo, eles fazem flexão da coxa. E extensão da coxa, quem faz é o músculo glúteo máximo, os isquiotibiais, né? E aí a hiperextensão também. Então vocês daqui a pouco vão começar a associar os conteúdos, beleza? E aí mais pra frente talvez a gente faça mais um vídeo desse com alguma demonstração. Então vimos aí a articulação do quadril. Dá uma olhada, galera, que esse movimento da articulação do quadril durante a marcha ocorre principalmente aqui onde está escrito, né, duplo apoio. Vocês notem que a coxa direita começa a fazer extensão aqui, ó. Então ela passa dessa posição da frente, dessa posição que ela está aqui, ela começa a fazer uma movimentação para trás, até a fase onde a gente tem o apoio terminal e a saída do calcâneo aqui, ó. Certo? Em que ela está em hiperextensão agora. Notem aqui a coxa em hiperextensão, certo? Então, numa posição de flexão, chegou a hiperextensão aqui na marcha, por exemplo. Tá bom? Vamos falar um pouquinho do joelho agora do camarada que está caminhando. Olha só. Aqui ele começou estendido, certo? E notem que ele tem uma breve flexão, depois ele estende novamente e continua estendido e aí flexiona novamente, certo? Então ele tem movimentos de flexão e extensão durante a marcha, tá? Claro que ele continua flexionando mais um pouco e depois estende, né, aqui na frente. Então vamos dar uma olhadinha primeiro na anatomia aí da articulação do joelho. Lembrando que o joelho, diferente da articulação fêmuro-acetabular, o joelho ele é um complexo articular. O que é complexo articular, turma? Vocês lembram? Então, quem não lembra, complexo articular é uma articulação composta
de mais de 3 ossos. Quantos ossos tem aqui na articulação do joelho? Vamos lá. Patela. Eita. Patela. 1. Fêmur. Fica aqui na coxa. 2. Esse 2 está bonito. Tíbia. 3. E a fíbula aqui no cantinho. 4. Né? São 4 ossos compondo essa articulação, galera. Tá bom? Então, vocês notem que pela vista anterior aqui do joelho, aqui temos, né, um joelho íntegro, né, mostrando a musculatura, mostrando ligamentos, né? Isso aí a gente já deu uma olhadinha. Tem a patela, que é um osso sesamoide, presa à tuberosidade da tíbia, aqui embaixo, né, por esse ligamento, que é o ligamento patelar, fixa toda essa musculatura anterior da coxa aqui na tuberosidade da tíbia, certo? Que está logo ali embaixo. Ali, certo? Nós temos, além do ligamento patelar, os retináculos, né? O retináculo medial e lateral são fixações também da patela aqui na tíbia. Desculpa. Os retináculos. Aqui acima o tendão do reto femoral, tem o tendão do quadríceps também. E isso tudo vai se fixar na tíbia, certo? Agora vamos dar uma olhada um pouco mais aprofundada, uma olhada mais aprofundada nessa articulação do joelho. Isso aqui é um corte sagital, turma, e aqui está exposto a mesma coisa que antes, um joelho íntegro, com todas as suas estruturas, porém, num corte sagital. E aqui a gente consegue ver a musculatura, né, anterior da coxa aqui. A gente consegue ver também, claro que não dá para ver exatamente onde fica a camada da cápsula articular correspondente à membrana fibrosa, mas é a parte mais externa aqui. Vamos ver se eu vou conseguir desenhar mais ou menos. Aqui pegou um pouquinho da gordura, né? Isso isola aí a nossa articulação, o nosso complexo articular do joelho. E a gente tem as interfaces de interação. Aqui a gente vê a articulação entre patela e fêmur, ou seja, a articulação patelo-femoral. Aqui a gente tem o platô tibial, que é a parte de cima da tíbia, articulando com o fêmur. Aí então a articulação fêmuro-tibial ou tíbio-femoral. Tá? São articulações que compõem esse complexo articular do joelho. Agora é o seguinte, turma, dá uma olhadinha. Nós temos aqui gordura, essa gordura aqui, ó. Isso aqui é tecido de preenchimento, certo? Na parte interna aí da articulação. A gente tem a membrana sinovial também, produtora do líquido sinovial, que vai circular exatamente nesse espaço que fica escuro aqui entre os ossos. Por aí, né, que é essa tal da cavidade articular, vai circular o líquido sinovial. Desculpa. Nota que as extremidades ósseas e que, no caso, tem contato, né, elas estão sempre recobertas aí dessas cartilagens articulares. Né? Isso aí, no caso, as cartilagens articulares são elementos constantes nas articulações sinoviais. Beleza? Vamos abrir o joelho agora. Vamos lá. Tiramos a cápsula articular, tiramos a membrana sinovial, os corpos adiposos que a gente viu ali agora. Só sobrou ligamento agora, tá? Que são elementos aí da nossa articulação, do complexo articular do joelho. O fêmur, primeira coisa que eu quero destacar aqui, galera, é que ele articula indiretamente com a fíbula, tá? Existe, na verdade, um ligamento que sai
do epicôndilo lateral do fêmur aqui e se prende na cabeça da fíbula, que é esse ligamento. Ó. Esse é o ligamento colateral lateral do joelho, também chamado de ligamento colateral fibular. Eu prefiro chamar assim porque ligamento colateral você vai encontrar no tornozelo, no cotovelo também, então já distingue e não precisa ficar inventando mil formas de chamar a mesma coisa. Assim como tem o ligamento colateral fibular, saindo do epicôndilo medial agora do fêmur e se prendendo na epífise proximal da tíbia, existe o ligamento colateral tibial. Esses ligamentos, né, então, eles reforçam o complexo articular do joelho, prevenindo aí o movimento de abdução, que não existe aqui. Né? Adução e abdução na articulação fêmuro-tibial não existe. O único movimento, são dois movimentos que a gente viu aqui. A gente viu que essa articulação fêmuro-tibial, que está dentro do complexo articular do joelho, ela é uma articulação do tipo condilar dentre as sinoviais. Lembra dos côndilos do fêmur aqui? Então, ela era condilar, essa articulação. Sendo assim, ela tem dois planos para atuar de movimento aí. Dois planos, dois eixos. Um movimento é esse que está sendo mostrado aqui na figura, que é a flexão. Né? E aí a gente consegue notar exatamente a parte interna com ligamentos. Olha ali, a gente nota que existem meniscos, né? E se tem um menisco aqui na parte do lado da nossa fíbula, a gente sabe que é lateral, então é um menisco lateral. A gente tem outro menisco que fica no lado mais medial do joelho, e esse é um menisco medial, tá? Tá aqui, né? Não, desculpa, aqui. Menisco medial. Ligando os meniscos, existe um ligamento que se chama ligamento transverso do joelho. Ele fica bem aqui, ó, tá? Ele prende os chifrinhos, os cornos anteriores dos meniscos aí na parte da frente. Do platô tibial, daquela região onde vocês devem ter estudado a eminência intercondilar, que são duas pequenas, que tem uma eminência que tem dois tubérculos pequenos aqui no platô da tíbia, essa parte de cima da tíbia, saem os ligamentos cruzados aqui, ó, os cruzados. Por isso que é cruzado, tá, galera? Por causa desse sentido de disposição das fibras que vocês estão vendo. Isso aqui é uma vista anterior do joelho, isso aqui. Então, claro que a gente vai ter o ligamento cruzado anterior aqui. Né? Esse é o ligamento cruzado anterior. O posterior dá de ser observado, mas não por completo. A gente vai usar a vista posterior para observá-lo. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Aqui, ó. Uma vista posterior do joelho. A gente vê o ligamento cruzado anterior aqui, mas só uma parte. E aqui a gente vê o ligamento cruzado posterior. Acompanhando também a fixação dos ligamentos cruzados, nesse local que a gente estudou que era a fossa intercondilar, existe esse ligamento aqui, ó, que é o ligamento menisco femoral. Tá? Ligamento menisco femoral. Sai do menisco lateral e se prende aí na fossa intercondilar também. Certo, turma? Aí aqui a gente nota também a presença dos dois meniscos, né, o lateral e o medial, os ligamentos colaterais também. E aqui a gente tem os ligamentos que prendem, né, a cabeça da fíbula na região da tíbia. Esse aqui é o ligamento posterior da cabeça da fíbula. E na outra figura a gente consegue ver o ligamento anterior da cabeça da fíbula. Lembrando que isso aqui é uma articulação sinovial também. Só que é uma articulação sinovial plana. Ela só desliza, não tem graus de movimento. Tá? Aqui, ó, teve gente que me escreveu dizendo que nunca viu, não conseguiu achar o tubérculo de Gerdy em nenhum atlas, né? Aqui, ó, tubérculo de Gerdy.
essa saliência aqui, ó, presente no côndilo lateral da tíbia. Em músculo vocês vão ver que tem uma fixação aí do trato iliotibial, que vem aqui pela lateral da coxa, né? Tem um músculo, tensor da fascia lata, que a fixação dele fica bem aí. Tá bom, turma? Então é isso que eu tenho para falar para vocês aí de ligamentos do joelho. Olha só, vamos ver os movimentos da articulação do joelho. Olha aí. Movimento de flexão e extensão, ocorrendo no plano transverso, quer dizer, no eixo transverso, né, ou transversal. E as rotações, dá uma olhadinha ali, ó, rotação lateral e medial, ou também pode ser rotação externa e interna, respectivamente, né, ocorrendo aí no eixo longitudinal. Esses movimentos, eles também podem ser ditos que ocorrem no plano sagital, quando a gente fala de flexão e extensão, e a rotação ocorre no plano transversal. Beleza, turma? Olha aí, características de joelho, né? Algumas pessoas apresentam características de joelho valgo, com aproximação aqui, galera, ó, aproximação das tíbias. Tem gente que tem joelho varo, que é o contrário, né? Afastamento aí das regiões tibiais, afastamento do complexo articular do joelho, né, de cada lado. Essas duas, né, uma é mais comum em mulheres, né, o valgo aqui. O valgo é mais comum em mulheres. E o varo, joelho varo, é mais comum em homens, tá? E aqui ao lado a gente tem o joelho recurvado, né, e o joelho flexionado. Aqui uma característica de muita mobilidade articular, né, que consegue fazer hiperextensão do joelho. E aqui uma característica de pouca mobilidade e pouca flexibilidade na musculatura. Tá? A mobilidade diminuída na articulação do joelho, associada a uma redução na flexibilidade de musculatura, tá? Principalmente posterior de coxa aqui, onde vai causar esse encurtamento aí, e essa característica de joelho flexionado, certo? Vamos falar um pouquinho mais do joelho varo e do valgo. Olha só, galera, aqui eu não precisa saber agora isso, ângulo Q, tá? Para diagnóstico de joelho valgo ou varo, né? Mas saibam que, para correlacionar com o nosso conteúdo aqui, no joelho varo, notem desse lado aqui, ó. No joelho valgo, no joelho valgo, em que tem aproximação dos joelhos, né? Nós temos uma compressão femorotibial maior no lado lateral. E no lado medial, aqui, ó, nós temos um afastamento entre fêmur e tíbia. E esse afastamento desse lado causa um maior estresse no ligamento colateral tibial. Certo? Claro que aqui no lado lateral o estresse vai ser muito maior nos meniscos, no menisco lateral. Certo? No varo é o oposto, que é mais comum em homem, né? O estresse é mais medial. Dessa forma, o menisco medial fica mais pressionado e a parte lateral fica mais afastada. E aí diminui o estresse lateral aí no joelho, né, em relação ao menisco, mas aumenta o estresse, a tensão no ligamento colateral lateral do joelho, ou ligamento colateral fibular, tá? Então isso em relação com o que a gente viu, né, a gente pode ver aí as diferenças. Então esse joelho, né, durante a marcha, ele vai estar estendido aqui no início da fase da marcha, vai flexionar
estender novamente, quando o pé está apoiado. Aí tem a transferência do membro esquerdo, ó, o membro esquerdo vai lá para frente, membro inferior esquerdo, e o membro inferior direito vem para trás com o joelho estendido, na parte que a gente tem, né, a fase de saída do calcâneo, que é o início da fase de impulso aqui. Depois a gente tem o pré-balanço com a saída dos dedos do pé aqui do chão, em que a gente aproxima mais o calcanhar em relação ao joelho, e a gente vê que essa é a fase aérea da perna direita, né, no balanço ali, ó. E aí depois, claro, vai voltar, depois desse balanço da perna para frente, que está mostrando aqui a setinha, vem o balanço terminal e a fase de apoio, novamente, o toque do calcâneo, aí, começando de novo a fase da marcha, certo? Então o nosso joelho ele começa estendido, flexiona um pouco, estende novamente para dar impulso, e aí flexiona e estende de novo para tocar o calcanhar no chão. Então notem que essas articulações trabalham bastante durante a marcha. Vamos falar um pouquinho agora do tornozelo. O tornozelo também trabalha aí na marcha, né? De forma que nós temos que ainda distinguir algumas coisas. Primeira coisa, estudar a anatomia dele. Falei para vocês que o principal a conhecer aqui eram alguns ligamentos, né? Esse aqui é o ligamento deltoide que eu falei para vocês em aula, tá? São 4 ligamentos, na verdade, que compõem o ligamento deltoide, como vocês podem ver. O primeiro é esse ligamento tíbio-talar anterior. O segundo é o tíbio-navicular, que é esse aqui. Depois nós temos o ligamento tíbio-calcanear e aqui o tíbio-talar posterior. São esses 4 que compõem o ligamento deltoide, certo? Ligamento deltoide. Vou dar uma olhadinha embaixo aqui, ó. E aí a gente vai dar uma olhada no ligamento colateral, lateral do tornozelo, né? O ligamento deltoide é medial e agora o ligamento colateral lateral do tornozelo. Ele é composto de 3 ligamentos, né? Tá aqui o ligamento talofibular anterior, o ligamento fíbulo-calcâneo, ou calcâneo-fibular, e o ligamento talofibular posterior. Esses 3 ligamentos são o reforço lateral que a gente tem para essa articulação do tornozelo. Cabe ressaltar que quando a gente fala articulação do tornozelo, comumente a gente está falando dessa articulação aqui, galera. Ó. Cadê o desenho? Não incluí aqui, desculpa. Mas a gente está falando dessa articulação aqui, ó. Articulação talocrural, tá? Talo de talos. Crural é em relação à perna, tá? É um termo que é sinônimo de perna. Então, crura é perna e o que é crural é da perna. Por isso que o nome dessa juntura, dessa articulação é talocrural, tá? E aí a gente está falando então da articulação do talos com os ossos da perna. O talos ele articula diretamente com a tíbia. Olha ali, ó. E quando a gente tem os movimentos de, por exemplo, dorsiflexão, que está sendo mostrado aqui, a tíbia desliza para frente, certo? Sobre o talos. Sobre o talos, aqui a gente está vendo a passagem da tíbia, né? Sobre o talos. Essa região que ela desliza aqui é a tróclea do talos, tá? E aí a face articular do tarso, né? Para o talos fica na fíbula, na tíbia, desculpa. Bem, então aqui como vocês podem ver, né? Nós temos uma condição que nessa articulação talo-crural, entre talos e tíbia, ocorre 2 movimentos. Então ocorre dorsiflexão e flexão plantar, ou plantiflexão, também pode ser falado.
Dorsiflexão, aproximar o dorso do pé em relação à perna. E flexão plantar é ficar na ponta do pé. Ali, ó. Ficar na ponta do pé. Certo? Aqui tem uma relação com os ligamentos, né? Alguns ligamentos vão ficar mais encurtados, como vocês podem ver aqui, ó, durante a dorsiflexão. Então é menos estresse para o ligamento talofibular anterior. E aqui atrás, por exemplo, a gente vê que a cápsula articular alonga aqui, ó, nessa posição, né? Isso vai ser diferente quando a gente tiver a condição aí de flexão plantar, em que a cápsula articular encurta, né? E aí alonga-se o ligamento talofibular anterior, por exemplo, né? E aí isso estressa mais o ligamento, tá bom? Aqui a dorsiflexão, então, quando ocorre dorsiflexão, mais para frente, quando vocês estudarem, né, vocês vão ver que alonga-se a musculatura posterior da perna, a musculatura que fica aqui, ó, nessa região. A famosa batata da perna, que vai ter um nome bem mais legal em anatomia, que é gastrocnêmio. Vocês vão ver isso daí. E também um outro músculo que fica mais para baixo aqui, que é chamado de sóleo, tá? Esses músculos, eles se fixam por esse tendão de Aquiles que está aparecendo ali, eles se fixam no calcânio, tá? Na tuberosidade do calcânio que a gente estudou. Certo, turma? Isso é um conteúdo já de músculos. Daqui a pouco vocês vão começar a entender melhor isso. Então a gente falou da articulação talocrural. Porém o tornozelo, ele não é tão simples assim. A gente produz também outros movimentos, né? Aqui, por exemplo, a gente está vendo a articulação subtalar, abaixo do talos, que é a articulação entre talos e calcânio. Essa articulação, pessoal, é a que permite para o nosso pé realizar dois movimentos especiais que a gente estudou ali no conteúdo de artrologia, né? O movimento que a gente está vendo aqui em A, tá? Na letra A, é o movimento de eversão do pé. E em B é o movimento de inversão, inverter o pé. Ou seja, em A a gente está vendo a sola do pé apontar para fora. E em B a gente está vendo a sola do pé apontar para dentro, para a parte medial. Certo? Dá uma olhadinha ali. E isso ocorre nessa articulação que a gente chama de subtalar. Subtalar, aqui, ó. Entre talos e calcânio. Tá? Claro que existe aí, né, condições que em repouso nota-se esses alterações na articulação subtalar. No caso aqui, que muitas vezes acompanha o famoso pé chato, né? Ou conhecido como pé plano, que é essa condição aqui do calcânio valgo, né? Ali, ó, em que a gente vê o pé evertido em repouso. E aqui, nessa visão posterior que a gente está vendo, o pé fica totalmente tocando no chão, né? Naquele arco medial do pé que a gente estudou. Deixa eu voltar ali, deixa eu mostrar um arco para vocês relembrarem. Ó, aqui, ó. Nessa imagem aqui a gente consegue ver o arco medial do pé. Ó. Aqui, ó. Geralmente ele fica fora do chão, tá? Pois aí a gente só tem contato com a cabeça, né? O contato no chão é com a cabeça dos metatarsos, principalmente o primeiro e o segundo, tá? Quando a gente está caminhando, né? Mas todos eles tocam no chão quando a gente está em repouso. E aqui atrás nós temos o apoio do calcânio no chão, certo? Então, isso é o que toca no chão. O arco longitudinal medial, esse aqui não deveria tocar. Claro que aí na questão
do pé plano, aqui vai encostar, certo? Beleza, galera? Bem, qualquer coisa me manda e-mail. A intenção era ser rápido, mas eu acho que me alonguei demais. Vou compartilhar esse vídeo aí no e-mail da turma. Repassem, certo? Se alguém não vê, dá um toquezinho. Qualquer coisa, dá um toque que a gente discute mais um pouquinho sobre movimento de novo. Um abraço. Tchau, tchau.